pessoal, hoje o tema da nossa aula será estatística, certo? Vamos começar esse assunto que é muito importante para o Enem, ok? Normalmente tem caído bastante questões sobre isso aí, então vamos dar início aqui. O que é estatística na realidade? Estatística é a parte da matemática que consegue prever acontecimentos baseado em estudo de dados numéricos, por exemplo, eleições, controle de qualidade. Então você consegue prever certas ações, certo? Baseados em dados coletados de alguma coisa. Então a gente vai ter que agora organizar esses termos, certo? Que ficaram meio perdidos, organizar aqui matematicamente. Por exemplo, quando você quer estudar alguma coisa, você vai ter que ter primeiro o universo estatístico. O que é o universo estatístico? É exatamente o conjunto dos elementos e que pode lhe fornecer os dados que você quer estudar. Exemplo bem básico. Você quer estudar sobre eleição para prefeito de Recife. O que é que acontece? Você tem que ir em todos os eleitores de Recife saber em que eles vão votar. Os eleitores de Recife formam a minha população ou universo estatístico. Se você quiser saber para presidente do Brasil, uma previsão para eleição de presidente do Brasil, você tem que ir em todos os eleitores do Brasil. E esses eleitores do Brasil, certo, seriam a minha população estatística, o universo estatístico. Ok? Você dá uma olhadinha ali e diz: na coleta de dados sobre determinado assunto, chama-se universo estatístico ou população estatística, o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados relativos ao assunto em questão. Ok? Então, o primeiro tópico é saber o que é isso. Agora, é óbvio que quando você vê na televisão, você está vendo lá sobre eleição, que é um exemplo bem forte em estatística, aí você vê que o Ibope, por exemplo, ele fez uma pesquisa e disse a intenção de voto para presidente do Brasil. E, na realidade, ele entrevistou 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Ele não entrevistou todos os eleitores do Brasil. Então, o que aconteceu aqui? Ele na realidade, selecionou uma amostra. Ele pegou uma amostra. Por quê? Porque a população estatística, ou universo estatístico, era muito grande, certo? Essa pesquisa com toda a população estatística seria muito difícil. É feita no dia da eleição. No dia da eleição, faz a pesquisa com todo mundo. Mas na prévia, o Ibope ele pega 1.000, 2.000 pessoas, faz um estudo, essas 1.000, 2.000 pessoas, é um número mais ou menos real, é chamado de amostra. Essa amostra ela tem que ser muito bem estudada, ela não é escolhida aleatoriamente, não. Então, a gente não estuda como se seleciona uma amostra. Isso aí é para o estatístico, é uma estatística mais avançada. A gente estuda, depois que os dados são coletados, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente analisa. Então, a gente não vai se preocupar como vai selecionar a amostra. Mas você tem que saber que existe uma amostra. Uma amostra é uma parte da população estatística, no universo estatístico, que representa esse universo estatístico. Tudo bem? A gente vai se preocupar muito com os dados numéricos. Eu não vou me preocupar muito com dados de opinião, mas dados numéricos. Então, quando a gente for estudar e fazer os exercícios de estatística, a gente vai estudar idade, vai estudar peso, vai estudar renda. Então, esses dados são numéricos, diferentemente de raça, de intenção de voto. Pode ter problemas envolvendo isso, claro, mas a preocupação da gente básica vai ser analisar dados numéricos. E quando você está analisando dados numéricos, uma coisa muito boa é você colocar esses dados em ordem. Então, imagine que você está estudando a idade dos alunos de uma turma, certas idades desses alunos. Então, quando você vai pesquisando, vai surgindo várias idades. Vamos supor que você tem uma turma muito irregular. Então, tem 15, 20, 28, 25, 15, 18, 17. A primeira coisa que você faz quando acaba essa pesquisa, que você pode fazer no caso, que vai aparecer nos exercícios mais na frente, é colocar esses dados em rol. O que significa em rol? Em ordem, crescente ou decrescente. Se tiver dados iguais, você coloca juntos, obviamente. Mas colocando sempre do menor para o maior ou do maior para o menor. Normalmente, a gente coloca em ordem crescente. Está mais acostumado a isso. Mas por quê? Porque quando você escreve, a gente chama de escrever o rol dos dados, fica muito mais fácil você analisar, você estudá-los, e não escrevê-los aleatoriamente. Tudo bem? Então, quando você vê rol dos dados, já sabe, escrever ordenadamente, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, e se tiver termos iguais, você coloca junto. Isso é rol. Tá bem? Então, esses termozinhos, não é nada de outro mundo a gente está esclarecendo, mas são termos importantes para você, quando estiver fazendo a questão, estiver estudando, você pelo menos sabe o que é. Tranquilo? Vamos prosseguir. Quando você está estudando esses dados, normalmente você separa-os em classes. Por exemplo, idade. Eu posso separar
15 anos, 16, 17, 18, 19, são dados, são classes. Existe a classe dos 16 anos, tem tantas pessoas. 17 anos, tantas pessoas. 18 anos. Então, eu estou separando esses dados em classes. Nesse exemplo que eu estou utilizando agora, essas classes elas não estão agrupadas. São classes, vamos dizer, individuais. Mas eu posso agrupar, dizer assim, de 15 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30, aí eu estou agrupando. Eu vou colocar essas classes em grupos. Então, quando eu digo de 15 a 20, eu estou analisando, todo mundo tem 15, 16, 17, 18, 19, 20. De 21 a 25, 21, 22, 23, 24, 25. Então, eu estou agrupando os dados. Então, isso aí é indiferente. Depende do objetivo do estudo que você estiver fazendo. Tranquilo? Então, você pode organizar em classes, e essas classes podem ser agrupadas ou não. Só que, se você olhar também, tem frequência de uma classe. O que é a frequência? A frequência é a quantidade de elementos que tem aquela classe. Então, por exemplo, 15 anos. Eu tenho 5 pessoas, vamos supor, numa turma com 15 anos. Então, 15 anos é uma classe, a classe dos 15 anos. E existem 5 pessoas, que é a frequência dessa classe. Com 16 anos, vamos supor que tenho 2 pessoas. Então, 2 é a frequência daquela classe. Então, a frequência é a quantidade de elementos que tem aquela classe, que pode ser agrupada ou não. Tudo bem? Então, se falou em frequência, também chamado de frequência absoluta, você sabe que é a quantidade de elementos daquela classe. Ok? Só que existe uma frequência chamada de frequência relativa, que é bem simples. Se você tem o total de elementos, certo? Que é a frequência total, e você pega a frequência absoluta ou frequência de uma classe e divide pelo total. Vamos dar um exemplo aqui. Vem cá no quadro. Um exemplozinho bem simples. Vou analisar aqui, certo? A idade. Oi, deixa eu voltar aqui. Vamos analisar aqui a idade, certo? A idade, como eu falei, numa turma. E aqui eu vou ter a frequência. Vou fazer uma tabela bem simples, certo? Vamos supor que numa turma tem pessoas com 15 anos, pessoas com 16 anos e pessoas com 17 anos. Aí você tem 5 pessoas com 15 anos, 3 com 16 e 2 com 17 anos. Então, eu tenho aqui a idade. Essa idade, no caso, são as classes. As classes, tudo bem? E eu tenho aqui a frequência, que é a quantidade de elementos daquela classe. Só que se eu quiser aqui do lado, eu posso colocar a frequência relativa. O que seria essa frequência relativa? Se liga aqui. Vamos lá. Qual seria o total de pessoas aqui? 10. Claro, eu escolhi um númerozinho, pode ser qualquer número, eu escolhi um número que seja fácil de calcular. Então, veja só. Quem é a frequência relativa da classe 15 anos de idade? Pô, a frequência relativa é o seguinte, são 5 pessoas num total de 10. Então, eu tenho que pegar a frequência dessa classe e dividir pela frequência total, que é o total de elementos. Que eu posso representar isso aí como 1/2, posso representar como 0,5 ou posso representar como 50%. Isso é indiferente, tanto faz. A frequência relativa quer dizer, ele é ou a fração ou o percentual, certo? Então, nesse caso pode ser 1/2, 0,5 ou 50%. E 3, seria 3 décimos. Então, a frequência relativa seria 3 décimos, que posso escrever como 0,3, pode ser escrito também como 30%. Tudo bem? Ou não? Aí eu tenho também frequência 2. 2 em 10. Certo? São 2 no total de 10, que é 0,2, que é a mesma coisa que 20%. Então, é óbvio que se você somar 5 décimos com 3 décimos com 2 décimos, você vai ter 1, que é 10 décimos. Se você somar 0,5 com 0,3 com 0,2, vai dar 1. 50% com 30% com 20% vai dar 100%. Isso é óbvio que aí a frequência relativa total é o total de pessoas, 100%. No caso aqui, a frequência total é 10. Mas a frequência relativa total vai dar os 100%. Quando você somar todas as frequências relativas, tem que dar 1 inteiro ou 100%. Tudo bem, pessoal? Ficou claro que é uma tabelinha de classes, onde tem a frequência e uma frequência relativa? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo. Ok? Veja só. O exemplozinho aqui diz o seguinte.
A distribuição de frequência dos resultados obtidos em 600 lançamentos de um dado está apresentada na tabela abaixo. Então, veja só, quando eu jogo um dado, pode aparecer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu tenho que ver a frequência, que é a quantidade de vezes que apareceu o número 1, número 2, número 3, está aqui na tabelinha. Então, por exemplo, o número 1 apareceu 90 vezes, porque a frequência é o número de elementos de vezes que apareceu aquele número 1 aqui. Então, no gráfico de setores correspondente a essa distribuição, o ângulo central do setor, que representa a frequência da classe 5, deve medir. Então, veja bem. O que é o gráfico de setores, que é uma coisa que eu quis frisar nesse exercício aqui. O gráfico de setores, também chamado gráfico de pizza, é aquele gráfico que você encontra em revista, em jornais, que ele pega um círculo, certo? E divide em setores. Cada setor correspondente a um ângulo, alfa, beta e assim por diante. Então, vamos supor que eu dividi em 3 partes aqui, certo? Alfa, beta e gama. Beleza, pessoal? Então, veja só. É óbvio que a soma de todos os ângulos tem que dar uma volta completa, que é 360 graus. Esse 360 graus seria a frequência total, a frequência absoluta ou 100%, que é a frequência relativa. Então, o total de elementos é 100%, ou é um número que é chamado de frequência absoluta, ou é 360 graus quando você estiver falando em ângulo. Então, o que acontece nessa questão? Eu tenho primeiro que descobrir quem é a frequência total. No caso, eu tenho que fazer essa soma aqui, certo? Então, vamos dar uma somadinha aqui rápido, vai ficar 270 com 330, 600, que isso, óbvio, eu não precisava nem, a gente estaria conferindo, porque ele falou que desde o começo que existem 600 lançamentos. Então, quando você somar essas frequências aqui, teria que dar quanto de qualquer forma? 600. Tudo bem, pessoal? Está conferindo aqui. Essa sominha aqui bateu com os 600 lançamentos. Então, esses 600 lançamentos, na realidade, correspondem a que ângulo? 600 lançamentos correspondem a 360 graus. E o que eu quero, na realidade, é saber a frequência, no caso, o ângulo central do setor, que representa a frequência de classe 5. De classe 5, se você olhar aqui, certo? Tem 120 de frequência. Então, quando a frequência for 120, qual vai ser o ângulo? X. Entendam. Encontrar o ângulo de um gráfico de setores é, na verdade, fazer uma regra de 3. Dizer que a frequência total é 360 graus e a frequência da classe que você estiver querendo vai ser que ângulo, no caso. E uma regra de 3 diretamente proporcional, que a gente vai estudar em aritmética mais forte, regra de 3, mas esse tipo de regra de 3 é bem simplesinha. Você, em química, em física, você usa direto esse tipo de regra de 3. É uma regra de 3 diretamente proporcional, direta, tranquilo. Vamos lá. Então, ó, fazendo essa regrinha de 3 aqui, sabe que quanto maior a frequência, maior o ângulo. É proporcional. Então, quer dizer que 600 vezes x é igual a 360 vezes 120. Quando eu jogar esse 600 dividindo, quem vai ser x, que é o ângulo que eu estou querendo? Seria 360 vezes 120 dividido por 600. Eu vou simplificar, vamos cortar aqui 0 com 0, uma simplificadinha aqui bem organizada, cortando 0 com 0, vou cortar 12,60, simplificando aqui vai dar 1 aqui, 5 aqui, e ainda posso dividir 360 por 5 direto aqui. Dividindo 360 por 5, vou encontrar 72 graus. Conclusão. Encontrar o ângulo central num gráfico de setores é a regra de 3. Sempre o total, e uma coisa que eu posso chamar a atenção. Se você estiver trabalhando com frequência relativa, o total é 100%. E a frequência, a classe que você quiser, tem uma frequência relativa lá de tantos por cento. Então você pode trabalhar a regra de 3 entre frequência total e ângulo ou frequência relativa e ângulo. Nesse caso eu trabalhei com a frequência absoluta, frequência total. Tranquilo? Vamos lá, então a resposta é 72 graus, letra E.
Mas agora vamos dar um intervalozinho aí, vamos dar um break, ok, galera? Aí na próxima aula a gente dá uma continuidade a essa estatística. A gente começou agora essa introdução à estatística, analisar frequência, analisar dados, um gráfico de setores. Aí na próxima aula a gente vai entrar em outra partezinha que é muito importante, que são medidas de posição e medidas de dispersão posteriormente. Tudo bem? Um abraço. Até mais, galera.